Sâmia, bem-vinda ao Oi, programa. Dri, muito Bom dia, obrigada. Oi, Sâmia. Felipe, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, Sâmia? Olha só, tá todo mundo indignado, revoltado com essa situação do Glauber e todo mundo aqui solidário e querendo saber como que tá o Glauber. Sei que estava lá com ele, né? Tá há várias, desde quarta, em greve de fome. Como que ele tá? Ele tá bem, Dri, dentro do possível, claro, ele tá forte, ele não tem nenhuma comorbidade e está sendo acompanhado tanto pelos médicos que são aqui do departamento médico da Câmara, né, servidores, então estão se revezando para ir lá, mas também recebeu visita de muitos médicos voluntários, né, que são militantes, que estão solidários a essa situação e que estão buscando construir uma escala para os próximos dias, porque a greve de fome ela começa a se tornar um pouco mais dura a partir do terceiro e do quarto dia. Hoje nós estamos no terceiro já, e aí os cuidados e o acompanhamento precisa ser um pouco mais intenso. Mas ele fez alguns exames agora pela manhã, aqui mesmo, dentro da Câmara, né? Exame de sangue para ver como estão as taxas todas. Já perdeu peso, já perdeu quase 4 quilos, né? 1 quilo por dia, na prática foi. E é isso, assim, está sendo muito cercado de solidariedade. Eu queria aproveitar para agradecer muito, muito a vocês e a todo mundo que tem escrevido nas redes sociais, tem dialogado com os colegas, tem mandado força, energia. Isso é muito, muito importante para enfrentar esse momento tão difícil. É importante para ele, né, para seguir forte, mas é importante também no que diz respeito à formação da opinião pública, né, para pressionar o Congresso que por hora finge que não tem nada acontecendo, e isso é muito indignante. O presidente da Câmara, desde quarta de manhã, ou seja, antes do Conselho de Ética, não responde a ninguém, nem à imprensa, nem a líderes partidários do PSOL, do PT ou do PCdoB, né, que estão mais diretamente envolvidos nessas tratativas e tentativas de negociação, mas a gente segue insistindo, né? Não é possível essa intransigência da parte deles. A gente quer sim dialogar, abrir um canal, buscar uma alternativa, e é isso que nós estamos dispostos a fazer, e essa solidariedade toda tá nos ajudando muito nesse sentido. Sâmia, ontem na CNN eu participei de um debate sobre o assunto, eu estou toda segunda e quinta lá, e o assunto Glauber foram 3 pautas sobre o Glauber, e aí, obviamente, não dá para não mencionar a incongruência do Congresso, né, e a covardia com que a Câmara dos Deputados trata o Glauber, principalmente na comparação com casos notórios, coisas que vocês já fizeram inúmeras vezes ao falar de Chiquinho Brasão e outros e tudo mais. Mas para além disso, ontem eu ouvi um argumento que eu tive que rebater, está lá no meu Instagram, eu rebatendo esse argumento, porque me deixou horrorizado, porque um comentarista falava em abandono parental por ele fazer greve de fome, Sâmia. Chega nesse nível, né? E aí estou te falando isso aqui porque os ataques vão vir nos níveis mais pesados e estou te desejando toda a força do mundo, até porque é você, Sâmia, que está à frente disso. E quando alguém usa esse argumento, eu tive que usar o seu nome no programa, ontem na CN, para dizer, olha, por que você não pergunta isso para a Sâmia? Eu quero ver a resposta que ela vai te dar. Então eu queria ver a resposta que você ia dar para o sujeito que comentou isso, Sâmia. Felipe, te agradeço muito por ter dado essa resposta. Acho muito difícil que ele teria feito diretamente para mim. Geralmente é uma característica dessas pessoas, né? A covardia, a provocação. E você sabe que tem outros questionamentos sobre esse mesmo tema de forma mais honesta e solidária, né? No sentido de como é que estamos lidando com isso. Você sabe que a gente tem uma dinâmica de vida já bastante diferente, específica do que é a vida de um parlamentar, que eu sou de um estado, ele é de outro, e a gente trabalha aqui em Brasília. Então, o Hugo, nosso filho, ele já viaja bastante, é uma criança que está cada hora num lugar, a gente sempre reflete sobre isso, né, para mantê-lo seguro, protegido e vivendo a infância dele da melhor forma possível. E muitas vezes a gente se ausenta, né, por alguns dias, isso é da nossa dinâmica. Então o Hugo veio aqui ontem, estou aqui na Câmara, né, ele vem hoje de novo, e ele está entendendo que o pai dele está trabalhando na Câmara dos Deputados, que começou um trabalho que é um pouco diferente do que sempre tem,
e que daqui a alguns dias ele vai precisar se ausentar, como se ausentou em algumas outras vezes, assim como eu me ausento também. A gente tem uma forma de cuidado, né, e de acompanhamento do nosso filho, que é uma forma muito coletivizada, que envolve a minha, o Glauber, mas envolve a minha família, a família dele, os nossos companheiros, os companheiros deles, porque é uma necessidade da nossa vida, independentemente desse momento de crise. E talvez para pessoas que acham que defendem a família, né, não compreendam que as famílias elas se dão das diversas formas possíveis, inclusive através da rede de apoio, de solidariedade, de um cuidado coletivo, que é o que nós estamos vivenciando com ainda mais intensidade nesses últimos dias. Então, eu só lamento, mas são os primeiros a bradarem, né, que são cristãos, que gostam das crianças, que defendem a família, que defendem a moral e os bons costumes, mas que na primeira oportunidade querem tripudiar e criar uma provocação num contexto que não existe. Eu queria o Nicolas Ferreira ontem nas redes sociais comentou, ironizando a greve de fome. Não sei onde ele leu isso na Bíblia, quando o próprio Jesus Cristo também precisou fazer greve de fome, né, para denunciar a injustiça. Então, é muita hipocrisia da parte dessas pessoas, uma defesa moral, mas na hora do vamos ver, na prática, reproduzem o que há de pior e de indignante, né, para a sociedade. Sâmia, uma das questões, né, que vocês, todos os parlamentares que defenderam na quarta-feira o Glauber e criticaram essa decisão absurda, foi de legitimar o método MBL, porque a partir do momento que se caçam, né, defende a cassação de um deputado que expulsou um provocador, qual que é o risco disso se confirmando? Ainda vai para o plenário, também queria te ouvir sobre isso, né? Qual é a expectativa? Mas disso se tornar, tudo bem, então agora, para vocês aí que estão na casa, vocês circularem, vocês irem nas ruas, né? Porque assim, até eu e o Rovai fomos atacados por um militante. Imagina um parlamentar de esquerda que tem uma visibilidade nessa. Qual que é o risco disso para daqui para frente fazer política? Você trouxe um ponto muito importante. Isso significa que a Câmara está autorizando e estimulando, dando um salvo-conduto para provocadores, seja de parlamentares, de militantes e de lideranças. E digo mais, falei isso no Conselho de Ética. Me parece muito simples agora caçar um deputado, para qualquer adversário de qualquer campo político. Contrata um provocador profissional, coloca essa pessoa atrás de um parlamentar por semanas, ofende a família, ofende a mãe, cerca, vai em atividade pública, vai no local de trabalho, até a hora que você vai revidar, porque não vai aguentar mais aquela situação, e aí vai para o Conselho de Ética, e aí vai ser cassado, porque vai ter que acontecer isso com todos os demais. Recomendo, inclusive, para os parlamentares que não façam inimizade com os seus suplentes, porque senão os suplentes são os seus primeiros a fazerem isso, para tomar a vaga deles. Eu dou essa situação mais absurda, porque é esse o absurdo que eles estão criando. Eu não tenho dúvida que, se passa a cassação, isso vai ser uma verdadeira avalanche nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais, seja do MBL, ou dos bolsonaristas do PL, por exemplo, né? Dos Nicolinhas Ferreiras que existe Brasil afora nas câmaras, de perseguir parlamentares e tentar caçar. É um recado para a esquerda, um recado para o PSOL, claro, mas em certo aspecto é um recado para a democracia mesmo, porque daí os níveis mínimos, né, de atuação democrática no parlamento, que tem milhares de limitações, né, porque não é um espaço preparado, feito, construído, né, para ter essa representação popular, essa combatividade, a gente faz dentro dos limites do que a gente consegue. Tudo isso vai se perder e vai virar justamente essa avalanche e uma premiação para aqueles que deveriam ser os primeiros a serem punidos por isso. Veja, o sujeito que faz uma provocação por 6 vezes, que tem um histórico, inclusive, de agressão da ex-namorada dele, com ele não vai acontecer nada, e aí ele vai ser premiado por caçar um mandato? Peraí. Inclusive, eu falo isso já com os próprios líderes do Centrão. Vocês podem achar que com o Glauber não vai dar nada, mas no dia seguinte vai ser com eles também. Se não quiserem votar esse ou aquele projeto, se votarem algum projeto do presidente Lula,
é isso, vão ser também igualmente atacados, achincalhados, ofendidos, vão ter as famílias expostas. E aí eu quero ver quem sustenta essa situação. Por isso que é tão grave. É um precedente que eu espero que eles não paguem, para ver se não vai sobrar para eles também. Ô Sâmia, a cognição pública mudou nos últimos 10, 15 anos com o advento das redes sociais. Eu diria que a cognição foi sequestrada por um imaginário produzido pela extrema-direita. E parte disso é feito pelos deputados, né, que ficam ali no celular, fazendo videozinho para o YouTube, corte dentro da Câmara e desrespeitam o púlpito. Eu nunca vi o lugar de maior solenidade, maior importância de um parlamento, que é o parlatório, né, ele é desrespeitado, ninguém presta atenção nos discursos. Fazem seus discursos individuais e produzem os seus conteúdos. Isso é parte da violência simbólica também dentro do próprio parlamento. Deputados como Nicolas e outros que você mencionou fazem isso o tempo inteiro. E é por aí que esse ódio vem sendo destilado. Eu vejo isso perfeitamente porque é a nossa linha de pesquisa aqui na universidade. No entanto, eu queria te dizer que, com relação à cassação, isso não tem acontecido com relação ao Glauber. Com relação ao Glauber, eu percebo dentro aqui das redes sociais que eu pesquiso, que são até de bolsonaristas, que não há um consenso sobre a cassação, porque realmente a injustiça está sendo percebida, principalmente na comparação com o Brazão. Eu não sei se vocês conseguem ver isso aí, mas eu percebo isso como pesquisador. Eu queria te passar isso, mais do que uma pergunta, é uma constatação que eu queria te passar. Felipe, eu tô assim com uma sensação parecida. Eu, obviamente não tenho condição e não consigo ficar acompanhando, né, tudo nas redes e também nem tenho a técnica para isso, como você felizmente tem. Mas é uma sensação que eu tenho principalmente em diálogo com veículos de imprensa, mas também com outros parlamentares aqui. Inclusive, no dia da aprovação do Conselho de Ética, eu ouvi de pessoas que são de partidos que nos detestam, dizendo, olha, é desproporcional não caçar por isso, né? Acho que é grave, é um precedente. E tem uma coisa que pouca gente sabe, mas há outras penas possíveis no Conselho de Ética. A deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, ela fez uma excelente intervenção e, dentre outras coisas, ela fez uma pergunta importantíssima para o relator que não teve resposta. Diante disso, né, das possibilidades todas, que vão desde uma censura verbal até suspensão do mandato por 1 mês, 2, 3, 1 ano, etc., tem lá uma gradação. Porque o que o levou técnica, política e juridicamente a escolher a pena mais grave, a mais severa de todas? Ele não soube responder, ele não ia responder. E para mim esse é o ponto central. Por que querer caçar o Glauber se teve deputado que tentou golpe de Estado, deputada que saiu na rua com uma arma na mão contra um cidadão, deputado que apareceu no Fantástico espancando a namorada e esse recebeu uma censura verbal? E o relator, Paulo Magalhães, apresentou um voto separado, argumentando que processos judiciais não justificam a intervenção da Câmara sobre um mandato. Mandatos são invioláveis. O que mudou? Por quê? E daí, para mim, fica muito evidente, primeiro, que são outras forças poderosíssimas do Congresso Nacional que estão por trás disso. Durante o Conselho de Ética, Jair Bolsonaro ligou para o Nicolas Ferreira, pedindo para que ele colocasse, como quem não quer nada, o tema do Daniel Silveira, né, que teve a prisão referendada pela Câmara, mas que é um caso que tem menor comparação com o caso do Glauber, mas sempre vem ali uma oportunidade para tentar ganhar alguma coisa, né, anistiar os golpistas. E porque é uma forma de tentar intimidar a esquerda mesmo, os demais mandatos que são combativos, que denunciam escândalos de corrupção, que trazem, dentro dos limites do possível do parlamento, representação popular aqui para dentro. Então é por isso, porque o Glauber e, consequentemente, outros parlamentares de esquerda não estão dentro do script, né, do roteiro do corporativismo da Câmara. Se ele fosse um cara da direita, do centrão, assassino, como é o caso do Brazão, eles não teriam essa pressa e essa sanha de caçar, como não tem há 1 ano. Então, é uma situação absurda e muito dramática, mas ao menos tem servido para esse papel, para as pessoas entenderem do que se trata o parlamento, né? O que se trata, infelizmente,
a política brasileira em 2025, fruto justamente disso que você tão bem falou, Felipe, desse processo de deteriorização, né, da política, sobretudo nos últimos 15 anos e na organização, né, desse movimento bolsonarista no Brasil. Essa cassação seria uma vingança do Lira e os bolsonaristas estariam surfando aí nessa cassação para também se vingar, você acha? Dri, isso é uma opinião nossa, mas é também opinião de lideranças, essas inclusive do Centrão, entende? No dia que saiu a cassação no Conselho de Ética, nós procuramos algumas pessoas para falar, olha a gravidade do que está acontecendo. E muitos nos disseram, mas isso aí não é o Paulo Magalhães, né? Isso aí todo mundo sabe quem é. Ele brigou com quem não devia, com gente que é muito poderosa, que ainda tem poder aqui dentro. Ele denunciou o orçamento secreto, que aí não envolve só o ex-presidente da Câmara, envolve muita gente, de muitos partidos, e que, né, enfim, não admitem ter os seus esquemas tão profundamente revelados. Então, sim, é uma retaliação por, na visão deles, ter ido longe demais essa exposição, né, do que eles são, do que eles fazem. Sâmia, o voto é aberto no plenário. É. Os deputados têm que se identificar na hora de votar favoravelmente ou não pela cassação. E aí eu te pergunto, diante disso que você recebeu, essas observações de deputados falando da desproporcionalidade, e do outro lado, da pressão de quem a gente sabe que tem, que é muito forte, o que você acha que vai prevalecer? Né? Esse espírito de perceber que é desproporcional e votar contra a cassação, ou a pressão do Lira e desses grupos? Eu sinceramente espero, e eu acho que a greve de fome e a solidariedade e a pressão da sociedade sobre a Câmara tem feito caminhar nesse sentido, que seja possível dialogar e buscar uma alternativa ao voto do relator. Essas informações que a imprensa vem dando, né, de que líderes do Centrão compartilham de que seria exagerada, mas que também o Glauber teria exagerado, né, na crítica, etc., mostram de alguma forma que estão refletindo, né, sobre essa situação. E a partir desse cenário que a gente quer buscar avançar. E eu falo isso assim com muito aperto no coração, mas o Glauber não está disposto a parar assim. Eu acho que eles conhecem o Glauber o suficiente para entender o que isso significa. E é um peso no colo deles muito grande. Acho que eles não estão dispostos a pagar para ver, sinceramente. Eu espero que eles estejam entendendo, sabe, a gravidade do que está acontecendo. Sâmia, e hoje a oposição, os bolsonaristas estão comemorando as 257 assinaturas para a urgência do PL da anistia. Como que está essa situação hoje aí na Câmara? Isso pode realmente, o Hugo Mota pode colocar em votação, você acha, esse PL? Soube que o Hugo Mota não está atendendo ninguém, mas se reuniu com o Bolsonaro ontem, um péssimo sinal, né? Enfim, por quê? Que ele priorizou nessa agenda tão inatingível dele, priorizou o ex-presidente inelegível. A coleta das assinaturas, do meu ponto de vista, escancara ainda mais a gravidade da situação. Veja, então se quer caçar um deputado que reagiu a uma provocação, mas se quer anistiar aqueles que tentaram dar um golpe de Estado, assim, escancara ainda mais a gravidade da situação. E eu não duvido que eles queiram ir para uma ofensiva nesse sentido. Acho que não na semana que vem, que por coincidência o Hugo Mota desconvocou as sessões presenciais. Vai ser só depois da Páscoa, né? Mas eu acho que eles vão para uma ofensiva feroz agora, porque sabem que a situação jurídica do Bolsonaro é muito, muito difícil de ser revertida e vão buscar uma saída por aqui, né? Para tentar livrá-lo de algum modo. Então estejamos preparados, porque vem aí um período difícil mesmo de ofensiva da extrema-direita no Congresso. Tem uma pergunta da Ana Prazeres. Seria possível fazer um plebiscito no Rio sobre a cassação do Glauber? O que vai acontecer no Rio é uma manifestação
Está sendo construída, mas em breve vai estar mais publicizada, mas já posso indicar. No dia 24, na Cinelândia, um grande ato em solidariedade ao Glauber. Parece uma data distante, mas é porque é a semana seguinte à Páscoa, né? Que também tem feriado de Tiradentes, e ali ficaria muito difícil mobilizar. Então, enfim, 2 dias depois do feriado de Tiradentes, é isso. E essa é a ideia, assim, de também fazer manifestações pelo Brasil, onde for possível, e aqui em Brasília nós estamos construindo um calendário também, para rechear a semana, que eles querem que seja esvaziada, mas rechear de atos de solidariedade. E dia 23 também é feriado no Rio de Janeiro, né, dia de São Jorge. Exatamente. Então é um período que realmente não daria para fazer nada. E o Glauber vai ficar a semana toda na Câmara. Aqui na Câmara. Ele está ali, está deitado, né, para poupar o máximo de energia, ali no plenário 5, que foi o plenário do Conselho de Ética. Ele está tendo o mínimo de atividades possíveis, é por isso que eu e outros parlamentares do pessoal estamos nos revezando, né, no atendimento à imprensa, às pessoas em geral, que têm ido fazer visitas, mas mais assim, tchauzinho de longe, quem, enfim, estiver para o Brasil e quiser vai ser super bem-vindo, mas mais nesses termos por recomendação médica mesmo, porque a gente sabe que tem mais um período, né, pela frente. Tem várias mensagens aqui, né, de solidariedade. O Olair diz: Sâmia, um abraço amigo para vocês que lutam por nós. Contem com a solidariedade da comunidade Fórum de Porto Alegre. O Léo Santucci também: nossa solidariedade ao aguerrido casal de deputados Sâmia e Glauber, os trabalhadores estão com vocês. Tem o Luiz Renato, pergunta qual o número mínimo de votos para o Glauber, para ele ficar quando for para o plenário, acho que ele está perguntando, né? Eles precisam de 257 votos no plenário para aprovar a cassação. Então é isso, assim, a mobilização na prática para que as pessoas votem é deles, né? Um não voto, uma abstenção ou um voto contra nos ajuda. Então é mais ou menos esse o cenário, mas honestamente, a tendência é que a correlação de forças do Conselho de Ética seja replicada, né, no plenário. É por isso que a gente busca uma negociação. E a Almeri diz: Sâmia, dá um abraço demorado no Glauber, diga a ele que o amamos demais, que estamos com ele sempre, estou aqui chorando, beijo a você também. Comunidade. Obrigada, Almeri. Mandando muita solidariedade. E a Marga Troque pergunta se o governo poderia fazer algo. Eu acho, a gente desde a semana passada tem mais intensamente conversado com alguns interlocutores do governo, que tem sido, de maneira geral, muito solidário ao tema, principalmente na compreensão, claro que não é um tema de governo, né, mas no limite em que está falando de um partido que compõe a base do governo. E no sentido de que isso abre um precedente para a Câmara e esgarça, né, as relações institucionais, que já não são das melhores, compreendem, né, e, enfim, tentam, de algum modo, né, atuar para ajudar. Mas não foi possível, assim, os nossos algozes se mostraram irredutíveis, mas a gente segue sim com esse diálogo com ministros e representantes de maneira geral e torce para que, né, essa influência que o governo tem ajude a resolver essa situação. Uma última pergunta, Sâmia. Você acha que existe a possibilidade de um parlamentar do centro apresentar um relatório paralelo com uma pena alternativa para que possa prevalecer no plenário? Eu acho que seria uma possibilidade importante, né? Tem métodos de votação disso no plenário. Pode tanto ser o relatório como tá, ou pode ser um projeto de resolução, que, se eu não me engano, no caso da Flor de Lis, foi assim que se deu, que aí possibilita que se apresente emendas, né? Que alterem, de algum modo, o conteúdo. Essa seria uma saída. Hoje não está dada essa saída. Hoje o cenário é péssimo, mas seria uma via de construção, né? Se eles estiverem dispostos a encarar de frente o que está acontecendo
seria uma possibilidade importante, sim. Então já responde aqui a Luciana que é possível, né, fazer uma negociação, é muito desproporcional. A gente vai continuar aqui denunciando. Sâmia, queria te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço, Felipe, obrigada mesmo. E leve nosso abraço para o Glauber. Toda solidariedade a você. Obrigada, gente. Um abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.